Hoje eu estou aqui para que a gente possa conversar um pouquinho sobre o que não pode faltar na formação de professores quando se trabalha com resolução de problemas. O primeiro passo que a gente tem que ter é entender que, primeiro, o professor precisa pensar no que é um problema. O problema não pode ser resolvido de forma mecânica, como exercícios parados, prontos. Então, a primeira coisa é trazer para a reflexão do professor o que é um verdadeiro problema. Depois, a gente precisa trabalhar com eles os tipos de problemas. Então, a gente vai trabalhar com problemas de lógica, vamos trabalhar com problemas sem resposta, problemas com excesso de dados, para que eles compreendam a importância de diversificar o tipo de problema. Porque o mundo não é recheado só de problemas numéricos ou de matemática, que também são importantes. Então, é muito interessante que na formação do professor a gente desenvolva a dupla conceitualização. O que é isso? É o professor trabalhar de forma prática com aquilo que é o objeto de ensino. Porque também nós temos que lembrar que os nossos docentes, eles também foram formados numa escola, onde se o problema que trabalhava era aquele problema voltado especificamente para a questão somente do juntar ou do compor, quando muito, né, era necessário. Então, quando se pensa na formação de professores, é super viável a gente, enquanto formador, se colocar no lugar do professor e entender que muitas vezes o óbvio precisa ser dito. Isso mesmo. A gente precisa trabalhar com os professores de maneira que eles compreendam que eles também precisam fazer o processo de formação. E neste momento é muito interessante que o professor lance mão dos conhecimentos que ele tem também para a resolução de problemas. Então não é uma tarefa simples ou uma tarefa baseada somente em textos, leituras e apontamento de classificação de problemas. O que a gente quer na formação dos professores é que eles possam vivenciar e se colocar também como alunos, né? Na sua forma, no seu planejar, porque aí sim nós vamos construir uma formação capaz de mudar a realidade da sala de aula. A gente sabe que uma formação voltada para a resolução de problemas precisa passar pelo caminho, né? Precisa caminhar para a construção do conhecimento deste docente que estará em sala de aula, num formato dinâmico, num formato em que os meninos terão a possibilidade de pensar na formulação, entender o problema, ler o problema e resolver, utilizando diferentes estratégias. E essas estratégias, elas precisam ser validadas pelos professores. Então, este movimento da dupla conceitualização, ela permite que durante a formação do professor, o professor possa reconstruir o seu caminho de aprendizagem e ter um bom modelo para se aplicar em sala de aula. Até a próxima!